Os conflitos, a violência e a impunidade, lamentavelmente, ainda são recorrentes na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo. Hoje, ouviremos aqui representantes de diversas entidades que apresentarão os principais problemas enfrentados por esses trabalhadores e trabalhadoras. A Organização de Direitos Humanos, Terra de Direitos, certamente nos falará sobre os julgamentos que ocorrerão no decorrer deste ano e das esperanças de que mandantes e assassinos sejam condenados pelos atos criminosos que cometeram. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, abordará as violações a direitos trabalhistas praticadas por empresas nacionais e estrangeiras que atuam no agronegócio, nas longínquas matas e fazendas, onde pessoas são submetidas ao trabalho escravo. A Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, FETRAF, nos relatará as dificuldades e violências enfrentadas pelas mulheres campesinas, seja na inserção do trabalho, seja em suas relações interpessoais. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, por certo, nos apresentará um panorama de milhares de trabalhadores, crianças, jovens e trabalhadoras que vivem debaixo de lonas, à beira de estradas, esperando por um pedaço de chão para plantar seus alimentos. Pode também abordar a questão da violência de Estado que, através de suas corporações policiais e de tribunais de justiça, reprime, violenta e, não raras vezes, mata. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, apresentará o relatório com dados dos conflitos que ocorreram em 2012. Por fim, do nosso respeitável representante do ouvidor, o senhor Cláudio Rodrigues Braga, certamente poderemos esperar a apresentação de um conjunto de medidas governamentais que possam contribuir na construção da verdadeira paz no campo. De nossa parte, da parte desta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, quero lhes dizer do compromisso que temos com a luta do povo campesino. Quero ainda destacar e dar-lhes conhecimento da recente instalação da Subcomissão Memória, Verdade e Justiça, proposta pelo nosso vice-presidente, senador João Capeberibe. Nós sabemos da rede que está sendo construída pelas entidades que vocês integram com a finalidade de promover o resgate e a memória das lutas do campo e, assim, contribuir com o trabalho da Comissão Nacional da Memória e Verdade. O certo é que o capitalismo mundial, em conluio com o capitalismo nativo local, desde a implantação da ditadura militar em 1964, impôs o modelo ao campo brasileiro, tendo como eixos a chamada modernização capitalista dos latifúndios e a expulsão das grandes massas de trabalhadores dos campos para as cidades. Por um lado, conformou o exército de trabalho barato, especialmente nas grandes cidades, e, por outro, com uma mão agressiva, desumana, do Estado autoritário, perseguiu, violentou e assassinou diversas lideranças de trabalhadores e trabalhadoras do campo. O professor Aloysio Ruschenking, em recente publicação, destacou que nas reivindicações dos camponeses em luta está representado o passado próximo nas transformações ocorridas no campo pela instauração da política de desenvolvimento agropecuário do regime militar às custas de muitas vidas. Sempre é bom recordar que os camponeses e suas organizações foram duplamente vitimados.
Primeiro, pelas repressões da ditadura militar. Segundo, pelos governos e, de certa forma, por todos nós que deixamos as vítimas no esquecimento. Sempre falamos muito das vítimas das cidades e pouco nos lembramos do camponês e do índio, também vítimas do regime militar. Por isso queremos nos engajar nesta luta pelo resgate da memória, da verdade e da justiça. Sim, eu disse, da memória, da verdade e da justiça, pois nossa subcomissão não pretende restringir seu objetivo ao resgate da memória e da verdade. Inclui também a perspectiva da justiça de transição, conceito fundado em tratados internacionais e presente nos processos de restauração democrática de outros países que também superaram regimes ditatoriais. Queremos que o Brasil, a exemplo de países vizinhos e tantos outros, reveja o conceito de anistia. A anistia não pode constituir um manto de impunidade, tampouco pode significar esquecimento de um período sangrento. Ao contrário, a anistia deve levar ao reconhecimento de que o Estado brasileiro autorizou, por um período, a tortura e o assassinato de pessoas que se opunham ao regime então estabelecido. Por isso, o restabelecimento do Estado democrático de direito pleno implica a revisão conceitual da anistia e deve incluir, como disse, a perspectiva da justiça de transição. Por derradeiro, quero informar que não trouxemos para esta mesa a representação indígena, porque amanhã, neste mesmo auditório, realizaremos uma audiência pública dedicada exclusivamente aos povos indígenas, para marcar o Dia Nacional do Índio, que ocorrerá em 19 de abril, próxima sexta-feira. Desta forma, concedo a palavra ao senhor Antônio Escrivão Filho, coordenador executivo da Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos. Eu concedo a palavra por um prazo, senhor Antônio, de 15 minutos. Se houver necessidade, poderemos prorrogar por mais 5 minutos. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Cumprimentar a senadora por essa iniciativa em parceria de dar voz e ouvir os movimentos sociais, as organizações que lutam pelo direito à terra e ao território no país. Cumprimentar especialmente todos os companheiros aqui da mesa. E os nossos companheiros que estão ali no plenário, provenientes do acampamento Hugo Chávez. É sempre uma alegria muito grande esse preenchimento dessa casa quando nós passamos por aqui e ver aqui os bonés vermelhos e às vezes os bonés verdes, enfim. É sempre uma coloração necessária para esse ambiente. Falando de conflitos agrários, nessa data de 17 de abril, é sempre uma responsabilidade muito grande. A Terra de Direitos ela vem atuando há 10 anos junto aos movimentos sociais do campo e aos povos da terra, justamente trabalhando na perspectiva da assessoria jurídica popular, no sentido de combater a violência realizada contra trabalhadores e trabalhadoras rurais, indígenas, quilombolas e povos tradicionais, e combater, sobretudo, essa impunidade que nós vamos ver, que, infelizmente, ela se apresenta como padrão, o padrão institucional de trato
das violações dos direitos humanos dos povos da terra no Brasil. O padrão institucional do Estado brasileiro de lidar com a violência realizada contra os povos da terra é o padrão de impunidade em relação aos responsáveis por essas violações. Primeiro, é preciso ressaltar a necessidade do Estado como um todo, das suas instituições, encararem os conflitos fundiários a partir da perspectiva dos sujeitos coletivos de direito. Começo dizendo isso porque está em votação, inclusive, nas casas aqui, e certamente a senadora em breve terá em vossas mãos, de novo, a votação do Código de Processo Civil, que é onde regulamenta os despejos. E nós estamos tentando, com muita luta, e já vimos manifestações contrárias nessa casa, da bancada ruralista, no sentido de fazer com que o Judiciário finalmente entenda que o Brasil, a partir de 1988, ele reconhece a legitimidade da sociedade civil organizada, a legitimidade dos movimentos sociais de reivindicar os seus direitos, de reivindicar a transformação social, começando pela transformação da estrutura fundiária brasileira. E, nesse sentido, o Poder Judiciário precisa reconhecer que as ações coletivas que denunciam o descumprimento da função social da terra, ele deve ter um tratamento especial e ele deve ter um tratamento dialógico com as instituições públicas e com a sociedade para resolver o problema da questão agrária. E finalizar, encerrar de uma vez com todas com despejos forçados e violentos que decorrem e acabam gerando, muitas vezes, os conflitos fundiários. Muitos dos casos de assassinatos de trabalhadores rurais que nós conhecemos, e alguns deles que já foram mencionados aqui pela senadora, ocorreram por ocasião dessa cultura institucional de despejo forçado. E essa cultura também gera o despejo ilegal, o despejo de milícias contratadas por fazendeiros. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, eram milícias de jagunço. Hoje em dia nós vemos empresas de segurança, né, Canuto, atuando muitas vezes de forma ilegal, sem a devida fiscalização da Polícia Federal, inclusive. Nós vemos assassinatos realizados por seguranças, novos jagunços, modernos jagunços, e quando vai verificar a situação da empresa, ela não está regularizada, ela não está sendo fiscalizada pela Polícia Federal. Um caso muito grave, que também já foi denunciado muitas vezes pela CPT e o MST, e que vem ocorrendo nos dias de hoje, na região, no todo o estado do Pará, especialmente na região de Marabá. Bom, os conflitos fundiários, eles então dizem respeito aos sujeitos coletivos de direitos, reivindicando políticas públicas. E é disso que o Estado brasileiro deve finalmente reconhecer e se movimentar. Porque desse padrão de trato do poder público em relação à questão agrária e aos movimentos sociais, a gente observa, então, a gente observa a geração de conflitos e a decorrente violência. Mas a violência de quem? Bom, os conflitos fundiários, eles certamente surgem do descumprimento da função social da propriedade, função ambiental, função do trabalho, a função econômica, inclusive. Os movimentos sociais se movimentam em defesa da terra, em defesa dos seus direitos, em defesa das águas, das florestas. E certamente os conflitos são gerados por aqueles que descumprem esses direitos humanos, esses direitos de dignidade, esses direitos constitucionais. Bom, mas o Estado brasileiro enxerga essa violência a partir de onde? Se nós fôssemos olhar, por exemplo, para o sistema de justiça, e é uma dimensão importante no debate sobre a violência e a impunidade no campo, porque certamente é quem vai julgar, conduzir os processos e julgar essas questões de conflitos fundiários, nós vamos observar que lá no ano de 2010, o Conselho Nacional de Justiça, que à época era presidido pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, ele assinou um convênio de parceria com a CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, para que a CNA funcionasse junto ao sistema de justiça brasileiro como um órgão consultivo sobre questões agrárias. Você imagina, então, como que a justiça vai entender, como a justiça vai olhar para os conflitos fundiários tendo a CNA e da onde a legitimidade para reivindicar esse peso, sem chamar também movimentos sociais, sem chamar a sociedade para poder dialogar sobre a questão agrária. Então,
para a Terra de Direito, nós compreendemos que esse é um fato emblemático de ver como a justiça, como o Estado, ele vem olhando e lidando com a questão agrária. Bom, mas a violência, certamente ela vem de outro lado. Eu estou aqui com um dossiê recentemente publicado pelo movimento, pelo MST, pela CPT do sul do Pará, em que ele aponta que no ano de 1980 e até 2011 foram 38 assassinatos de lideranças de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra no sul do Pará, apenas naquela região. Bom, num total do estado do Pará, nesse prazo, a CPT chega a contabilizar cerca de 914 assassinatos no estado. Acontece que apenas 18 casos chegaram a julgamento e apenas 11 mandantes e 13 executores foram condenados. O Canuto certamente vai trazer mais dados e mais atualizados para a gente. Esse aqui é apenas a situação do sul do Pará, que é emblemática, que é para a gente visualizar esse tema, que é como o trato do sistema de segurança, do sistema de justiça, como eles lidam com os conflitos fundiários e a violência no campo. A violência, ela tem sido recorrente a gente observar a impunidade em relação a essa violência contra os trabalhadores. E ocorre que a gente sabe que a impunidade, ela alimenta a violência. Na medida em que mandantes, sobretudo, e executores observam que o Estado não tem a vontade política de investigar e de solucionar esses crimes, eles percebem, então, a possibilidade de continuar com essas práticas. Então, um ciclo vicioso de violência e impunidade que gera mais violência, que vem arrasando, e hoje nós percebemos que também essa questão chega aos companheiros indígenas e quilombolas, vem então arrasando os povos da terra no Brasil. E de quem é a responsabilidade por esse cenário? Bom, grande parte dessa responsabilidade certamente deve ser apontada para o sistema de segurança pública e para o sistema de justiça. O sistema de segurança e o sistema de justiça são responsáveis por um padrão de impunidade e criminalização nos conflitos fundiários. Primeiro, a impunidade em relação aos crimes cometidos contra trabalhadores e trabalhadoras rurais, os crimes das violações cometidas contra defensoras e defensores de direitos humanos. E, de outro lado, a criminalização desses mesmos trabalhadores e trabalhadoras e desses mesmos defensoras e defensores. É um padrão institucional, podemos dizer, uma cultura institucional que vem se perpetuando em nosso país, infelizmente, e os movimentos sociais vêm denunciando e combatendo isso com muita força. A impunidade é seletiva, certamente. A impunidade, ela conta com a morosidade dos órgãos do sistema de justiça. É uma impunidade em que a polícia não se movimenta para investigar, o Ministério Público não fiscaliza essa investigação policial e também não oferece a denúncia contra executores e mandantes. De outro lado, a justiça, quando chega alguns processos, a condução do processo judicial pela justiça também já indica para onde a justiça está levando esse processo, de que modo a justiça está encarando esse processo. Isso também foi muito evidente agora no caso do julgamento dos assassinos e do mandante do casal lá em Marabá, Zé Cláudio e Maria do Espírito Santo, em que a CPT denuncia que a condução do processo judicial pelo magistrado já indicava a postura que ele estava tomando em relação ao ocorrido. E, para a surpresa de todos nós que estávamos lá acompanhando o júri, um processo judicial em que não havia qualquer furo em relação às teses de acusação, estava muito clara a ligação entre o mandante e o executor que foi reconhecido na cena do crime, uma ligação biológica, eles eram irmãos. E o mandante era o grileiro do assentamento, ele grilava lotes no assentamento e era combatido então pelo casal, que denunciou a polícia, denunciou ao INCRA, denunciou ao judiciário.
O grileiro acionou seu irmão para executar o casal. Foi para o pistoleiro, que com outro rapaz contratado, foram executores. Como que a justiça conduz esse processo? Conduz de forma em que, num julgamento, o júri chega a um veredito de que o mandante, que é irmão do executor, ele então não devia ser condenado. A análise das organizações que estavam presentes e dos movimentos sociais é que esse fato certamente deve ser atribuído à forma como o processo foi conduzido. E isso é importante, porque o processo, quando nós olhamos para a justiça, nós não devemos olhar simplesmente para a decisão, que é o fim, é o resultado de um processo. Mas o magistrado e o sistema de justiça já vem atuando em toda a condução do processo, na inquirição das testemunhas, na definição de diligências, e isso é importante também a gente ter muito cuidado e muita atenção, e é por isso também que temos que ter um olhar especial e uma cobrança especial também em relação ao próprio Conselho Nacional de Justiça, nesses casos. Bom, nós vínhamos trabalhando desde o início do ano com uma perspectiva de que o ano de 2013 seria o ano de combate à impunidade contra a violência a defensoras e defensores de direitos humanos e aos povos da terra. Por quê? Justamente porque neste ano de 2013 nós temos a expectativa, se não forem adiados, obviamente, a expectativa de 7 julgamentos, 7 júris referentes a assassinatos de defensores e defensoras de direitos humanos. E dos 7, 6 deles tratando-se de conflitos fundiários. Então, seriam os júris justamente dos assassinos do casal Zé Cláudio e Maria do Espírito Santo, o júri que está para ser realizado, agora foi marcado para maio, o júri então da chacina de Felisburgo, em Minas Gerais, o júri também da chacina dos fiscais do trabalho que estavam em diligência para combater o trabalho escravo na cidade de Unaí, em Minas Gerais, o júri do trabalhador rural sem terra Sebastião Camargo Filho, que foi assassinado pelo presidente da União Democrática Ruralista à época dos fatos, o júri de Manuel Matos, chacina da Fazenda Princesa e do sindicalista rural Dezinho. O tempo se encerrou ou 5 minutos? Mais 5 minutos. Ok. Nós iniciamos o ano com essa informação, iniciamos o ano com essa expectativa, os movimentos sociais atentos à justiça, não é, Alexandre? Como nós estamos percebendo, e atentos na sua legitimidade para cobrar da justiça um papel de responsabilização de violações e principalmente de efetivação dos direitos humanos dos povos da terra, de efetivação dos direitos humanos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. O movimento social também ensinar ao sistema de justiça brasileiro o que é a questão agrária brasileira, abrir os olhos dessa magistratura, dos promotores de justiça que não conhecem a realidade a partir dos direitos dos trabalhadores. Talvez conheçam essa realidade a partir de outros olhares, a partir de outras informações. Então, o movimento social deve, sim, continuar nessa sua trajetória de mobilização e pressão junto a um poder pouco afeito ao diálogo social, pouco afeito a ouvir a sociedade. Mas iniciamos esse ano com essa expectativa. E, infelizmente, o primeiro desses 7 júris ocorridos, ele já jogou um balde de água fria nessas nossas expectativas. Mas o júri jogou um balde de água fria, mas os movimentos certamente não se calarão. Nesse júri, então, como eu disse, foi mantido um padrão institucional de lida com os conflitos fundiários. Nesse júri foram condenados os mandantes do assassinato, os executores, do assassinato, mas foi absolvido o mandante. A gente observa que esse é o padrão institucional do sistema de justiça e do sistema de segurança pública brasileiros para lidar com os conflitos fundiários, para lidar com a violência no campo e para lidar, sobretudo, com a violência realizada contra trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, nesse sentido, e em oposição, então, a um outro padrão de criminalização que a gente percebe
tempos distintos no processamento dessas ações, a impunidade ela conta com a morosidade seletiva. A criminalização conta, então, com a celeridade no trato, a celeridade no despejo, a celeridade na acusação de lideranças para criminalizar, para tirar da luta. Esse é o cenário, digamos, que está colocado no sistema de segurança, no sistema de justiça brasileiro em relação aos conflitos fundiários, e esse é o cenário, então, que os movimentos sociais e toda a sociedade vem combatendo e certamente com muita garra continuarão a combater nesse dia de hoje, em memória aos 21 mortos do massacre de Eldorado dos Carajás. Senadora, muito obrigado.